né? Então, essa visão de mundo se aproxima muito também, né, do estoicismo, do epicurismo, com relação a essa forma, né, de lidar com as adversidades, né? E é isso. Avançando então aqui nas nossas anotações, nós podemos identificar aí 3 características ou 3 princípios, né, que caracterizam a escola do ceticismo. O primeiro princípio, chamado de acatalepsia. O segundo princípio, que nós vamos chamar de suspensão intelectual ou suspensão de julgamento. E também a ataraxia. Então, essas 3 características ou 3 princípios que são relativos à escola cética. Inclusive a ataraxia, eu acabei de mencionar, né, dessas semelhanças, né, com o estoicismo. A ataraxia é também um dos princípios estoicos. Quem quiser, mais uma vez, eu deixo aqui as redes sociais. Vão lá no meu Instagram, quem estiver assistindo aqui pelo YouTube, não me segue no Instagram. Acessa lá o meu perfil, professor Jusemar, professor_Jusemar_Moraes no Instagram. E lá eu terei lá postagens, né, sobre os pensadores estoicos e também algumas séries, né, que explicam e que tratam de alguns desses princípios, dentre eles a ataraxia. Claro que na visão estoica, mas obviamente ela é muito parecida aqui com essa visão também cética da escola do Pirro de Elis, né, ou o ceticismo pirrônico. O que querem dizer então esses princípios, né? O que eles significam especificamente, né? A catalepsia, ela trata, né, da chamada ou da ideia de impossibilidade de se conhecer a própria natureza das coisas. Então, na visão cética, não nos é dada, na verdade não é possível que a gente tenha uma concepção absoluta de todas as coisas, né? Isso se explica muito também naquele conceito de númeno e fenômeno. Eu vou deixar para tratar disso, claro, num outro momento, né? Porque isso, inclusive, pode avançar até mesmo para o período da filosofia moderna do Immanuel Kant, por exemplo, ou outros autores fenomenológicos, né? Que tratam da escola da fenomenologia. Mas, basicamente, a ideia é de que nós conhecemos, ou nós temos acesso apenas à aparência das coisas. Não temos acesso à essência das coisas. Não temos como conceber, compreender na sua completude a essência de todas as coisas. Por isso é impossível conhecermos ou dominarmos ou termos, né, uma concepção ampla sobre as coisas, sobre a natureza das coisas. E isso é um dos princípios da escola do ceticismo. Além disso, um segundo princípio é chamado de suspensão intelectual ou suspensão de julgamento, porque a partir do momento que não se tem o conhecimento da natureza das coisas, ou um conhecimento da própria natureza das coisas, eu não posso afirmar, não posso fazer nenhuma afirmação absoluta sobre nada. Ou seja, nenhuma afirmação pode ser considerada melhor do que as outras. Porque é possível que outras formas de compreensão, de entendimento das coisas, dos objetos, dos princípios, dos valores, possam muitas vezes ser também explicadas com uma base racional, com uma base objetiva, com uma base lógica, e ainda assim existir uma outra explicação para um determinado fenômeno e que não necessariamente seja exatamente como a gente imagina que algo seja. Então é possível, nesse sentido, que determinadas afirmações sejam contraditadas,
sejam contrariadas, outras versões sejam apresentadas, tão verdadeiras quanto, né? A gente só tem que tomar um certo cuidado, e eu vou falar disso depois, antes de finalizar esse encontro de hoje, né? De que isso não é a mesma coisa que falar em relativismo, tá? Que era muito característico dos pensadores sofistas. Esses não, né? Que não se preocupavam com a verdade, não se preocupavam com a busca pela verdade. Eles simplesmente iam para um lado e iam para o outro conforme os interesses determinassem, né? Seja por questões ideológicas, políticas, ou até mesmo, muitas vezes, por questões mercenárias. Ah, quanto que você quer? Quanto que você quer para defender uma ideia? Eu te pago tanto, você vai lá e defende. Né? Se houver uma mera semelhança com certas coisas que acontecem no dia de hoje, né? Não é coincidência, né? Enfim. Então, os sofistas, sim, eram relativistas. Os céticos, eles até poderiam seguir ou acreditar em determinadas verdades, porém eles não consideravam isso de maneira absoluta e nem aconselhavam a que se aderissem, né, a certas ideias sem antes passar por um questionamento, né, uma análise ou uma investigação profunda a esse respeito, né? E o terceiro e último princípio que eu já havia mencionado é a ataraxia, né? Porque, considerando que não devemos nos preocupar em buscar a natureza das coisas, considerando que podem existir diversas afirmações, diversas versões sobre um determinado conhecimento, uma determinada ideia ou uma determinada verdade ou realidade, nós não devemos nos preocupar, não devemos gastar a nossa energia buscando, né, esse entendimento completo e absoluto sobre todas as coisas. De maneira que a melhor forma de se buscar a felicidade, de melhor forma de se alcançar talvez a plenitude, né, de vida, seja a gente vivendo uma vida de forma despreocupada, sem grandes preocupações, inclusive intelectuais. Segundo o Pirro, por que nós devemos gastar a nossa energia, perder o nosso tempo, muitas vezes se dedicando a um estudo de uma única coisa, um único objeto, sendo que amanhã a gente chega numa conclusão, né? Vem um outro estudioso, às vezes um outro pensador, apresenta uma outra forma de se enxergar aquilo que nós estávamos nos dedicando tanto a pesquisar, a pensar, e às vezes, inclusive, aquela forma é até melhor do que aquela que a gente acreditava ser a verdadeira. E isso muitas vezes pode ser também, inclusive, um motivo de grandes frustrações, decepções, né? E pode fazer também com que gere uma tremenda intranquilidade. Então, por isso, a ataraxia, que seria aquela forma de ver a vida sob um ponto de vista mais tranquilo, sem preocupações, sem grandes perturbações. São esses, então, os 3 princípios que nós vamos identificar na escola do ceticismo.